Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. Dando sequência aí ao livro Espírito da Verdade, hoje já estamos lá no capítulo 46, Vigília Maternal. É muito bom ter vocês conosco aqui e fazer essa interpretação juntos. Eu faço a minha reflexão aqui, você faz a sua aí, e vamos juntos caminhando sempre com o mesmo propósito, de aprender e entender. E vamos lá, para o capítulo 46, Vigília Maternal. Sorves, em lágrimas silenciosas, o cálice da amargura ante o filho desobediente e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos em paroxismo e profundezas. Desencantada com as leves nódoas de indignidade que lhe entreviste no caráter, reparas, chorando, que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias e, ao ponderar-lhe a falência iniciante, temes a liberdade que o tempo lhe concederá na construção do destino. Pretextando querê-lo, não te rendas à feição de praça vencida. Conquanto carregues o espinho da angústia engastado na alma, é preciso velar no posto de sentinela. Não desformes o sentimento que te pulsa no peito. Fortalece a própria vontade, governando-lhe os impulsos. Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Sê previdente, aparando-lhe os caprichos. Acende a luz da prece e medita nas dores excruciantes que alcançaram também a doce mãe de Jesus e ergue a voz no corretivo às reflexões e aos anseios imoderados que o visitam, se queres fazer dele um homem. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Se teu filho é tua cruz, lembra-te de que, na terra, não há nascimento de santos. Almas em luto consigo mesmas, é compreensível vivamos todos nós. Não raro, em luta uns com os outros, nos passos zigue-zagueantes da experiência. Sê operosa e humilde, sem ser escrava. Não cultive desgostos. Sê fiel à esperança. Não fites ingratidões, nem coleciones queixumes. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor. Envolve teu filho na palavra de bênção, que vence o orgulho, e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia. Faze que se lhe desenvolvam os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Não te faças borboleta do sono, quando a vida te pede vigílias de guardiã. No rio da existência humana, os espíritas são as gotas d'água que se transformam em lâminas de arremesso contra as pedras dos obstáculos, talhando caminhos novos. O espiritismo gera consciências livres. Prova a teu filho semelhante verdade pelas próprias ações de renúncia e discernimento, conjugando o bálsamo do carinho com a rédea da autoridade. Não queiras transformá-los à força, em escolhido dentre aqueles chamados pelo Senhor. Filhos do Eterno, somos todos cidadãos da eternidade e somente elevamos a nós mesmos a golpes de esforço e trabalho na hierarquia das reencarnações. Assim, pois, embora muitas vezes torturada na abnegação incompreendida, mostra a teu filho que a lei divina é insubornável e que todo espírito é responsável por si próprio. Anália Franco. Muito bem, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, vemos aqui uma carta da Vigília Maternal, escrita por Anália Franco, através de Chico Xavier, uma carta endereçada às mães. Quantas mães aí, pelo que ela relata, não tem aqueles dissabores com os filhos, não tem aquelas insatisfações com os filhos, e esse capítulo trata exatamente disso. Ele vem nos falar exatamente disso. Vem nos ajudar a entender essas mães que são ali, como ele disse, não seja uma praça vencida, ou seja, não seja um soldado a esmorecer, não seja um soldado a se entregar. Permanece na fé.
que muitas das vezes parece impossível aquilo que se faça diferente, se faça de maneira diferente, mas perseverando no caminho do bem, aquilo pode mudar. E por que ela disse tudo isso? A relação está com o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, o que quer dizer aqui? Vem falar mais um pouquinho da reencarnação. E nessa carta de Anália Franco, esse link direto nos casos com as mães. Essas mães que sofrem com filhos e filhas. Mães que são exemplo do amor, mas que têm uma relação conturbada, que têm uma relação na educação conflitante, que sofrem de alguma maneira com aquele filho ou aquela filha, que ela tem a sua missão, na qual ela tem o seu compromisso perante a Deus de levar adiante. Deus sabe, no íntimo do coração dessa mãe, os esforços, o seu ímpeto, a sua força de vontade, o seu bem-querer em relação àquele filho, àquela filha. Ele reconhece tudo isso. E ele quer mais, ele quer ajudar. E ele ajuda essa mãe, amparando sempre. E ela começa dizendo: bebe aos poucos o cálice da amargura perante o filho que não te corresponde à educação dada. É exatamente isso como eu dizia. Deus sabe no íntimo daquela mãe o esforço que ela faz para educar, o esforço, o ímpeto que ela tem para colocar aquele filho, aquela filha no caminho correto, mas que por vezes o filho não a segue, não a ouve, não caminha o mesmo passo da mãe. E aqui a gente já traz para o nosso dia a dia, que tem uma frase que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Aqui a gente já começa a parar para refletir, porque a gente vê que na nossa família, nessa relação de mãe e filho, mãe e filha, nem sempre filho de peixe, peixinho é. Por quê? Porque a gente percebe, a gente começa a ler os livros doutrinários, as obras básicas do Espiritismo, e que a gente vem numa veste humana, e essa sim traz a aparência do pai, da mãe, o jeito, a aparência, mas a índole que essa pessoa vai trazer, o íntimo que ela traz, as interpretações que ela tem consigo, ou seja, a consciência dela, essa é individual. Por isso, não é estranho, não é raro a gente ver casos onde diz: aquele pai, aquela mãe, tão probo, tão ilibada, tão uma reputação assim preservada, uma pessoa digna, mas o seu filho ou sua filha totalmente diverso disso. O que isso quer dizer? É como o exemplo que eu falei da frase do peixinho. Ou seja, a índole daquela pessoa, a consciência daquele filho, daquela filha, pode divergir muito da mãe. Por quê? Nós vamos aprender com o Espiritismo que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós temos uma família aqui, formamos uma família aqui, mas temos também uma família lá na vida espiritual, lá no plano maior. E quando nós, muitas das vezes, nós somos trazidos, como o Espiritismo também nos ensina, pelas nossas afinidades, pelas nossas simpatias. Mas muitas das vezes tem algumas arestas a serem aparadas. E é exatamente aí que nós nos encontramos como filhos e filhas, mães e filhos, pais e filhos, enfim. Formamos essa família aqui para acertar esses desajustes de vidas passadas. E é aí que nós vamos colocar em prática a nossa consciência. Nós vamos executar aquilo que nós sabemos por bem da melhor maneira possível. Como mãe daquele filho, daquela filha, e ele vai trazer o que ele vai mostrar o que ele traz consigo,
E é aí que começam as diferenças. É aí que começam as diferenças e elas precisam ser ajustadas. Por isso a missão da mãe. Ah, mas então quer dizer que a missão da mãe é sofrer? Não. Ela tem um amparo divino. Por mais que ela sofra, por mais que ela tenha um sentimento de sofrimento em relação àquele filho, aquela filha que tem um problema, o amparo divino jamais a deixa só. O ensino divino está aí, o evangelho está aí para auxiliar e a fé que essa mãe carrega também vai ajudar muito no encaminhamento desse filho, dessa filha. E é isso que Deus espera dela. Para que ela não esmoreça, para que ela entenda que ele ou ela é um espírito que pode ser diferente dela, dos conceitos, da consciência que ela traz. Mas isso não faz dela nem melhor nem pior, mas ela tem a missão de educar. Por isso que eu comecei dizendo que Deus sabe no íntimo os propósitos daquela mãe, as intenções daquela mãe. Porque mãe é a referência de amor. Então, você quer agradar uma mãe, elogie o filho. Da mesma forma que se você quiser desanimar aquela mãe, condena o filho dela. Não é assim? Então, ali a gente vê na mãe a presença fortalecida do amor. E é através desse amor que Deus opera nas mães. É desse amor que Deus ampara e ajuda essas mães a caminhar. A entender essa diferença comportamental, a entender essa diferença da índole de cada espírito e o que cada um traz e a missão que ela tem em relação àquele filho, mas sem esmorecer, sem jamais estar desamparada do amor divino. E aí a gente entende que a vida é esse educandário. E aí eu posso falar um pouquinho, porque é um tema à parte isso, a referência de amor que a gente tem quando a gente vai falar de mãe. Quando eu falo de mãe, do amor de mãe, quem vem imediatamente no meu pensamento? Maria de Nazaré. O maior exemplo de mãe amorosa. O quanto essa mãe não sofreu em silêncio para passar tudo o que ela passou com o seu filho, sem esmorecer, sofrendo arduamente, mas sem abandoná-lo. Seu coração sangrava tanto quanto dele, mas ela não abandonou. Porque ela tinha por trás o amparo divino. Quando Gabriel aparece, a Maria diz o quê? Sois bendita entre as mulheres. Ou seja, é apreciada por Deus. E isso foi compartilhado com todas as mães nesse momento. Porque é lá que a gente vê quando Jesus também diz, mulher, ele diz para o João evangelista que foi amparar Maria, ele diz, mulher, eis aí teu filho. Mãe, filho, eis aí tua mãe. Ou seja, o amor fraterno, o amor que transborda, o amor incondicional. E é através desse amor, o amor divino que ampara cada mãe. Mãe jamais está desamparada. Mãe sempre tem esse link, como eu costumo brincar. Mãe, o Chico Xavier tinha uma frase que Divaldo contou que ele disse, certa vez, que Chico disse assim, a prece de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Mãe é como aquela criatura que tem carta branca para pedir para Deus ajudá-la na criação dos seus filhos. E ela jamais está desamparada. E a gente vê aqui como esse amor prevalece, como esse amor permanece na mãe. Então, as mães que nos assistem hoje, levem consigo o exemplo de Maria. Não esmoreça. Maria não esmoreceu e Maria confiava no amor divino que jamais a abandonou. E cada uma mulher, em cada mulher, o exemplo de Maria ficou e está aí para ser seguido. O amparo divino está sempre com as mães. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Faça a leitura, faça a sua reflexão acerca do título
do que nós lemos hoje, Vigília Maternal, leia o Evangelho. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.